Olá, querido, paz de Cristo Jesus, mais uma vez, eis-me aqui, pastor Adriano Moreira, hoje para abordar com você um assunto muito pertinente, um assunto dos nossos dias. Estamos num ano de eleição e eu quero abordar com você algumas coisas sobre o cristão e as eleições. Mas antes disso, eu peço a você, inscreva-se no nosso canal, curta essa nossa fala, essa nossa gravação, esse nosso vídeo. Compartilhe com muitas outras pessoas que você possa estar sendo aí um canal de bênção. E não deixe de clicar aí no sininho que vai sempre te notificar quando tivermos alguma coisa nova postada em nosso canal. E agora nós estaremos pelo menos uma vez por semana com alguma coisa nova e com temas que têm a ver com o nosso contexto, com o nosso momento, com o nosso dia a dia. E eu quero abordar com você aqui uma palavra sobre o cristão e as eleições. A gente conhece o texto de Jesus quando ele, naquele momento em que ele é perguntado sobre se deveria pagar um imposto a César ou não, você vai encontrar esse texto no Evangelho de Mateus, e o Mateus vai registrar Jesus dizendo assim: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Você vai encontrar também Paulo, quando está escrevendo para o seu filho na fé chamado Timóteo, ele também vai nos ensinar a fazermos oração para todas as autoridades, todos que exercem autoridade. Por isso, há uma participação do cristão como cidadão na sua sociedade. Então, algumas coisinhas que eu queria aqui pontuar com você. Primeiro, todo cristão precisa entender que ele é um cidadão. Se ele é um cidadão, ele tem compromissos na sociedade. Toda cidade, ela é uma polis, é a palavra grega para a cidade, polis. Por isso, todos que habitam na polis são políticos. Políticos em que sentido? Porque você tem posicionamentos na vida. Você gosta de uma coisa, não de outra, você tem influência aqui ou ali, ou é influenciado aqui ou ali, e tudo isso tem a ver com política, tem a ver com aquilo que leva-nos às decisões, às motivações, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Bem, então a primeira coisa é essa: você tem compromisso como um cidadão. Segundo, é importante que quando nós falamos do cristão e as eleições, é que a minha escolha ela seja por dois viés. A escolha do cristão, quando se fala de eleição, tem que ser por dois viés. O primeiro é a questão dos atos do candidato ou do caráter. E o outro é a questão das ideias ou da proposta. Não se deve escolher um candidato por conta da sua religião. Então, por isso que crente não tem que votar em crente só porque é um crente. Ele tem que votar em um candidato a partir dos seus atos, passados e presentes, portanto, seu caráter, e a partir das suas ideias ou propostas. Ideias já aplicadas, leis feitas, coisas já realizadas, ideias que o camarada está dizendo que vai fazer. Ok? Isso é importante. Outra coisa importante é saber que nenhuma ideologia política, por isso nenhum cristão deve ser ideologicamente político ou politicamente ideológico, porque não há nenhuma ideologia política que ela seja 100% aparelhada ao Evangelho. Então, se você pensar no Evangelho como uma linha reta, você vai ter as ideologias políticas indo e vindo, e que de vez em quando, muitas dessas ideologias, elas cruzam com a proposta do Evangelho, elas cruzam com a linha reta do Evangelho. E aí, não tem esquerda, não tem direita, não tem centrão. A princípio, infelizmente, a esquerda ela é muito fora do viés do Evangelho. Por isso, a maioria dos cristãos quase não são, pelo menos, da esquerda por essa razão. Mas seja esquerda, seja direita, seja centrão, nenhum deles será automaticamente um viés que vai ser 100% do Evangelho. Por isso, eu preciso sempre olhar para aquilo que está sendo proposto, para aquilo que está sendo feito. Se aparelha-se com o Evangelho, se está junto com o Evangelho, meu dedinho, apoio. Se não está, o meu dedinho, não apoio. Porque eu não tenho que estar olhando para a questão do partido, ou se de esquerda, ou se de direita, ou se de centrão. Por quê? Porque você vai ter na esquerda algumas coisas que se aparelham com a proposta do Evangelho, são pouquíssimas, mas são. Na direita, muitas coisas, mas não são todas. No centrão, a mesma coisa. Então,
Essa é uma questão que todo cristão precisa aprender. Outra, apoie o que estiver alinhado com o Evangelho, como eu já acabei de dizer. O que não está alinhado com o Evangelho, por mais que você goste do partido, por mais que você goste do candidato, por mais que você goste de esquerda, de direita, de centrão, ou seja lá de qualquer outra posição, tem que se apoiar aquilo que está alinhado com o Evangelho. Outra coisa importante, não se deixe ser usado como um curral eleitoral, nem como membro de uma igreja, nem como pastor de uma igreja. Porque todo voto, ele tem que ser pessoal, ele tem que ser individual, ele é intransferível. Não deixe que nenhum candidato faça da igreja um curral, onde chegue para fazer um monte de coisa, para fazer um monte de propostas, para ganhar os seus votos e depois meta o pé, como a gente diz, e vá embora. Por isso, minha palavra a você é, conforme o Evangelho nos ensina, ore pelo seu país, ore pelos candidatos, procure saber como é cada um deles, e nessa votação desse ano é para deputado estadual, deputado federal, governador, para senador e para presidente. Então são 5 candidatos que você e eu vamos votar nesse ano. Então comece a pesquisar para você saber qual desses são os melhores na sua cidade, no seu estado, né, no seu país, Brasil, para merecer o seu voto. E que você vá com consciência. Nunca se compre, nunca se venda, nunca troque por nenhuma coisa que seja vai fazer isso por mim, ou vai fazer aquilo outro por mim, mas avalie esse candidato para saber o que ele já tem feito, se ele já é alguém que já vem na política. E se é alguém que está começando agora, quais são as suas propostas e qual é o que ele tem de bom que possa levar a confiança do seu voto, da sua participação. Por isso, é dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, ser um cidadão responsável na sociedade, orando por ela. Que Deus te abençoe no dia chamado hoje.